Olá, tudo bem com você? Hoje eu quero falar como Deus insiste em nos usar. Você já sentiu em algum momento isso? Que Deus insistiu em usar você, mesmo você não se sentindo apto para alguma coisa? Por exemplo, quando abrimos nossas Bíblias em Êxodo capítulo 3, nós vimos que Moisés teve uma visão de uma sarça pegando fogo, de um arbusto pegando fogo em cima de um monte, e ele subiu nesse monte, o famoso Monte Sinai. E quando ele se aproximou, ele ficou intrigado como que aquele arbusto estava pegando fogo e ao mesmo tempo não era consumido. E quando ele se aproximou desse arbusto, Deus começou a falar com ele. E Deus chamou Moisés para uma missão. E de repente, quando Moisés percebeu o tamanho da missão que Deus estava chamando ele para realizar, que era voltar, sair de Midian, sair da Arábia, voltar para o Egito e diante do faraó libertar o povo de Deus, libertar os hebreus do cativeiro egípcio, Moisés temeu. Ele começou a usar algumas justificativas, algumas desculpas para tentar convencer Deus a não usá-lo. Por exemplo, em Êxodo capítulo 3, versículo 11, Moisés diz para Deus: Senhor, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? E na sequência Moisés começa a falar de uma série de limitações que ele tem. E Deus poderia ter falado: beleza, tá jóia, Moisés, vou mandar outra pessoa. Mas Deus continua insistindo em usar Moisés. Mesmo com tantas explicações ou justificativas das suas limitações que Moisés está dando para Deus, Deus insiste em usá-lo. Por quê? Por que Deus insiste em usar as pessoas, mesmo quando às vezes elas não se sentem aptas para alguma coisa? Podemos pensar em dois motivos. O primeiro motivo: Deus insiste em usar alguém porque Ele é Deus. Deus insiste em usar pessoas porque Ele é soberano. Ele está no controle de todas as coisas. Ele é Deus. Você, às vezes, pode ser que você tenha facilidade para entender Deus como soberano, como controlador, pensando que Ele retém a natureza, conhece o futuro, age para que as coisas aconteçam de uma maneira ou de outra. Mas como você se sente quando você pensa que Deus, também como Deus, insiste em usar pessoas que às vezes nem querem ser usadas? Um exemplo disso é Jonas. Jonas não queria ir pregar na cidade de Nínive para os assírios, e Deus insistiu em usá-lo, e ele foi. Podemos olhar no livro de Juízes e ver que vários homens não queriam ser usados por Deus para libertar o povo também de várias opressões. E Deus insistiu em usar Baraque, por exemplo. Deus está no controle de todas as coisas. E muitas vezes Ele insiste em nos usar. Um texto que falamos bastante é Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porém, esse mesmo versículo diz: daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito na vida das pessoas. Deus tem um chamado na vida das pessoas. Essas pessoas que já se relacionam com Deus, essas pessoas que conhecem o amor e a misericórdia de Deus,
Você que conhece o amor de Deus, tem sido chamado por Deus, tem sido chamada por Deus para ser usado por Ele, para ser usada por Ele. Você conhece pessoas que eu não conheço, que outras pessoas não conhecem. E somente você pode ser um instrumento poderoso de Deus para falar do amor e da misericórdia de Deus para essas pessoas. Talvez na sua família, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho. Você tem acesso a pessoas que outros não têm. Deus insiste em usar você para que você possa levar o amor de Deus para outras pessoas que somente você conhece. E interessante que nesse mesmo capítulo 3 de Êxodo, no versículo 4, quando Deus chamou Moisés pela primeira vez, ele disse-me: eis-me aqui. Ele se assustou depois com o tamanho da missão, o tamanho do compromisso que ele teria que fazer com Deus para libertar o povo. Mas a primeira frase de Moisés, no versículo 4, foi: eis-me aqui. Deus está convidando você a dizer: eis-me aqui. Nem precisa insistir, Senhor, eu estou pronto para ser usado, para ser usada pelo Senhor. Um segundo motivo pelo qual Deus insiste em nos usar é porque Ele quer completar a nossa história. Voltando para a história de Moisés, como teria sido a história de Moisés se quando Deus chamou Moisés para voltar para o Egito, libertar o povo, e Moisés falou: não, Senhor, quem sou eu? Eu não tenho condições, eu tenho dificuldade de falar, eu tenho dificuldade de me expressar. Deus tivesse falado: ok, tudo bem, não vou usar você, vou usar outra pessoa. Deus poderia ter levantado qualquer outra pessoa para ter libertado o povo do Egito no lugar de Moisés. Mas Deus insistiu em usar Moisés. Porém, se Deus não tivesse feito isso, qual seria a história de Moisés na Bíblia? De um homem que foi criado pela filha do faraó, sendo hebreu, mas foi criado como egípcio. Depois descobriu que era hebreu e, defendendo um outro hebreu, acabou assassinando um egípcio e fugiu para Midian. E teria morrido na cidade de Midian como um pastor de ovelhas. Moisés não teria sido o grande libertador do povo de Israel. Moisés não teria recebido as leis de Deus e sido um mediador entre Deus e o povo na entrega dos 10 mandamentos. Moisés não teria aberto o Mar Vermelho e visto o poder de Deus fazendo o povo atravessar no meio do mar a seco. Deus insistiu em usar Moisés e mudou a história de Moisés. Deus insiste em nos usar porque Ele quer fazer a nossa história melhor do que ela é. Se Deus não tivesse entrado na minha vida, o que eu estaria fazendo agora? Se Deus não tivesse entrado na sua vida, aonde que você estaria agora? Se Deus não tivesse tirado você das trevas e transportado você para a luz do reino de Jesus, como que você estaria hoje? O que você estaria fazendo? Como estaria a sua saúde física e espiritual? Deus te libertou, não para você viver uma vida comum, uma vida medíocre até, mas para você viver uma vida poderosa, anunciando esse amor de Deus, anunciando as coisas maravilhosas que Deus tem feito na sua vida. Eu tenho certeza que se você se deixar ser usado por Deus, você pode atingir muitas pessoas que
que ainda não conhecem o amor de Deus. Deus insiste em nos usar. Insiste em nos usar não porque somos melhores do que outros, mas porque Deus quer fazer da nossa história uma história poderosa de relacionamento com Deus e de pessoas que são usadas por Deus para atingir outras pessoas que ainda não têm a salvação. Deus quer usar você para libertar pessoas que estão nas garras de Satanás, para que essas pessoas possam ter vidas libertas e abençoadas com Deus. Por isso Deus insiste em nos usar. Se nós recusarmos, Ele vai usar outras pessoas. Porém, se nós dissermos, eis-me aqui, Senhor, me use, podemos mudar a nossa história. Podemos mudar a nossa vida. Como eu já disse, Moisés, depois de relutar, aceitou ser usado por Deus. E lemos coisas maravilhosas que Moisés fez no livro de Êxodo. Por quê? Porque Deus insistiu em usá-lo. Você está pronto para ser usado por Deus? Então diga para Deus, eis-me aqui, Senhor. Não precisa insistir, estou pronto para fazer a tua obra. Estou pronto para ser usado no meu lar, no meu trabalho, na minha escola, na minha família, aonde quer que eu esteja. Eis-me aqui, me use, para a honra e glória do Senhor, e para que o Senhor possa fazer de mim um vaso de bênção, útil, para que outras pessoas também conheçam a Ti. Tome posse dessas bênçãos e seja um instrumento nas mãos de Deus que insiste em nos usar. Amém?